Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar o grande tema Somos Cristãos, porque é necessário reafirmar algo que já vivenciamos, que já temos ou somos. Por que se faz necessário uma lição como esta? Estamos vivendo na era da crise da identidade e precisamos reafirmar, à luz das Escrituras, o que é de fato ser um cristão. E esta lição ela vem justamente com essa proposta de nos mostrar o que é a identidade cristã e o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Somos cristãos. Não é uma pergunta, é uma afirmação, é uma declaração urgente e necessária. Somos cristãos. É bem verdade que a palavra cristão ela só aparece duas vezes no Novo Testamento. E a palavra mais comum para os seguidores de Cristo é discípulo, os discípulos do Senhor. E este termo cristão foi o que ganhou maior conotação historicamente e passou a definir a grande religião dos seguidores de Cristo Jesus. Embora o termo cristão hoje ele seja muito abrangente, pois ele define qualquer grupo que siga o Cristo, sem questionar o valor da doutrina, sem questionar ou mensurar a questão se é digno ou não de aceitação tamanha doutrina, mas nós precisamos partir do princípio das Escrituras quando afirmamos somos cristãos. A lição que estamos estudando, essa de hoje, é a número 2, que você vê aí está grifada. Nós já passamos pela lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vou fechar aqui para você ver a capa da lição com mais detalhes. Veja aí, em defesa da fé cristã, esse lobo no meio das ovelhas. E a lição de número 3, vamos estudar sobre a encarnação do Verbo. A lição de número 4, Deus é triuno. A 5, Jesus é Deus. A número 6, o Filho é igual com o Pai. A lição de número 7, a natureza humana e divina de Jesus. São reafirmações de doutrinas clássicas e históricas do cristianismo tradicional conservador, não apenas limitando a visão das doutrinas das denominações, mas aquilo que é comum ao cristianismo, inclusive o cristianismo católico, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo protestante, o cristianismo evangélico. A maioria dessas doutrinas, ou por que não dizer todas, com exceção da número 1, elas estão de comum acordo. A encarnação do Verbo, Deus é triuno, Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, a natureza humana e divina de Jesus. Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana, número 11. 12, a igreja tem uma natureza organizacional e perseverando na fé em Cristo, que é o grande estímulo após estudar as doutrinas. A nossa lição tem 3 capítulos, cada um deles tem um objetivo. O primeiro será apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Quer dizer, a igreja ela vai ser inaugurada em Jerusalém, com cerca de 120 judeus, e ela vai crescer, vai avançar, e dentro da própria Palestina, em Cesareia, será agregado os gentios a essa igreja. E a gente percebe que haverá um movimento de dentro da igreja para impor sobre ela padrões e princípios da religião judaica e exigir padrões e princípios, regras que não são pertinentes ao evangelho.
porque se assim fosse, o evangelho não seria universal, não seria para todos, mas apenas para alguns. Então, primeiro vamos apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, os cristãos do Novo Testamento. A igreja ela começa em Jerusalém, em Atos capítulo 2, chega em Samaria em Atos capítulo 8, de Samaria para a África. No capítulo 11, ela chega na Síria, em Chipre. Em Atos 13, ela chega na Ásia Menor. Em Atos 16, ela chega na Europa e termina dentro da capital do Império Romano, em Atos capítulo 28. Então, esse evangelho foi se expandindo e esses primeiros cristãos tiveram que enfrentar alguns obstáculos por conta que a igreja foi fundada com a maioria não, com todos sendo judeus inicialmente. Os gentios vieram depois. E isso gerou alguns conflitos, porque alguns queriam impor a sua religião judaica sobre o judaísmo. Assim como não podia pegar a libertinagem dos pagãos e colocar no cristianismo, também não podia pegar o fundamentalismo legalista e colocar no cristianismo. Nem a libertinagem, nem a camisa de força da tradição religiosa. E é isso que vamos ver no primeiro capítulo. Capítulo 2 da lição, nós vamos trabalhar com essa proposta de elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. O evangelho da graça é um evangelho que revela o favor de Deus para quem não merece, a bondade e a misericórdia de Deus para quem não merece. É pura graça. E alguns queriam impor meios para se manter dentro dessa graça ou para se comprar essa graça, ou seja, que a salvação seria um mérito de alguém que a conquistasse a partir das obras, dos rituais, das regras impostas pela visão religiosa de alguns judaizantes. E isso virou um sistema opressor para a própria igreja. E os apóstolos tiveram que fazer resistência ao receber a revelação do Senhor, que a graça diz: mata e come, não chama de impuro que eu já purifiquei. Quando Pedro não entendia que o evangelho era para todos, foi preciso uma revelação com uma tríplice confirmação para ele. Terceiro capítulo, nós temos o propósito de mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente, ou seja, chegando em nosso tempo, em nossa era. Será que existem judaizantes como tinha no início da igreja, nos dias atuais? Como identificá-los e onde estão, como se manifestam, o que seriam práticas judaizantes, o que seria judaizar a Igreja de Cristo. Esse é o tema desta lição, fica aqui comigo, vamos até o fim, pois apenas estamos começando este tema tão importante desse trimestre, que é em defesa da fé. O termo cristão, ou cristãos no plural, que só aparece duas vezes em todo o Novo Testamento, uma no plural, cristianos, em Atos 11, 26, quando Barnabé conduz Paulo até Antioquia da Síria, e depois de um ano de ensino naquela igreja, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E a outra está no singular, cristianos. Cristianos, plural, cristianos, singular, em grego. Esse termo está em 1 Pedro 4,16, quando Pedro diz que é importante que sofra como cristão, porque o cristão ele está identificado com o seu Senhor, que é Cristo. E a palavra Cristo quer dizer o ungido, o escolhido, o separado de Deus, o ungido de Deus. Quando alguém era
consagrado, ungido para uma missão, ele era um Messias, um Machia. E esse termo Machia em hebraico vai para o grego como Christos. E os cristãos são messiânicos, se for chamar para os judeus, que é em hebraico, e cristãos em grego, Christos, Christianos, que é o termo singular, conforme 1 Pedro 4,16, que diz assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Quer dizer, esse nome é motivo de glorificar a Deus, porque ele nos identifica com o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso ungido. Judaizar. Judaizar, esse verbo, é a prática do judaísmo ou converter alguém às práticas judaicas. Então, uma pessoa que vivencia o judaísmo, ele está praticando esse ato de judaização. Tanto a prática que é feita por um judeu como por um não judeu. E judaizar é converter alguém às práticas judaicas, ou levar a pessoa a praticar ritos, costumes e tradições judaicas. Não estamos aqui mensurando o valor de verdade, de ética, sobre a religião judaica. Estamos dizendo que existe uma distinção entre judaísmo e cristianismo. E acredito que todo judeu tem interesse em divulgar isso, sobre essa distinção. Por isso que os judeus não aceitam nem o termo messiânicos para os que dizem que aceitaram o Cristo hoje, serem chamados de messiânicos. Eles aceitam serem chamados de cristãos, mas de messiânicos não. Porque se o Messias não veio para eles, então não existem messiânicos. Então, nós estamos falando aqui dessa distinção que existe entre um e outro. O nosso texto áureo, ele está em Atos dos Apóstolos, que é justamente o famoso Concílio de Jerusalém, né? O primeiro concílio da igreja, onde vai se arquitetar o primeiro documento em favor da igreja, a igreja envolvendo judeus e gentios, que a única maneira de manter a unidade e mostrar que a igreja não estava limitada ou condicionada à tradição de outra religião, foi construindo esse documento. Então, foi importante esse concílio e esse documento que foi escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Esse documento assegurou o direito dos gentios estarem na graça, sendo coherdeiros das mesmas promessas em Cristo Jesus, apenas pela fé. Então, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, 19. Esse capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, do Concílio, é interessante porque ele aconteceu por uma necessidade. Saíram de Jerusalém um grupo de judeus que eram da seita dos fariseus, já era de uma seita tradicional e radical, mas eles deram uma sorte de se encontrar com Paulo e Barnabé. E Paulo era um ex-fariseu também. Paulo conhecia tudo sobre o farisaísmo, seu radicalismo. Paulo disse que viveu extremamente zeloso das tradições dos pais. Quer dizer, ele sobrepujava a todos da sua idade e na sua época, sendo fariseu. Então, Paulo sabia o que é ser um fariseu. E esses fariseus convertidos foram exigir em Antioquia da Síria que os cristãos precisavam circuncidar, guardar o sábado, cumprir as regras da lei de Moisés e provavelmente descer a Jerusalém para as festas anuais. Mas o texto diz assim: alguns indivíduos, capítulo 15, que desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quer dizer, anula a graça com um ritual. A graça e a fé que nos levou a essa graça agora é anulada, porque precisa de um ato físico no corpo, a circuncisão. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé
contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Lá em Jerusalém estão os apóstolos e os presbíteros, são os anciãos que estão liderando a igreja, e as decisões são tomadas aqui na base. Eles conviveram com Cristo, andaram com Cristo. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E a comemoração era que os gentios estavam se convertendo. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E está sempre distinguindo a igreja como um todo, os apóstolos, que é o colegiado, e os presbíteros. E relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Os fariseus convertidos, que creram no Messias agora, estão exigindo a prática da lei de Moisés, a circuncisão, a observância do que a lei determina. Mas Paulo está lá, e Paulo é um ex-fariseu. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Já não diz e a igreja. Essa era uma questão doutrinária, era uma questão para a liderança, os apóstolos e os presbíteros, aqueles que lideram, que estavam responsáveis pela doutrina, pelo ensinamento, pelo batismo, pelo acompanhamento, pelo discipulado. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: é bem verdade que Pedro é aquele que sempre abre as grandes discussões no livro de Atos, pois Jesus disse a ele: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te dou as chaves do reino dos céus, para abrir e fechar. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. E Pedro foi o primeiro, após a ascensão de Cristo, a se levantar e propor a inclusão de um novo apóstolo no lugar de Judas, em Atos 1. Em Atos, capítulo 2, versículo 11 em diante, Pedro se coloca de pé com os demais, e a partir do verso 14 é o que começa a pregar o evangelho pela primeira vez, e a multidão se converte. Em Atos 3, Pedro é o primeiro a operar milagres. E é o que toma a decisão de orar pelo homem que está coxo, e faz o primeiro milagre em Atos. E é o primeiro dos apóstolos a ser preso. Em Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 5, Pedro é quem repreende Ananias e Safira e estabelece a primeira disciplina na igreja. Em Atos 6, ele participa da instituição dos diáconos. Em Atos 7, existe a morte de Estevão, o Marte. Em Atos 8, Pedro vai justamente com João para Samaria para impor as mãos sobre os samaritanos que se converteram através da pregação de Filipe. E é ele quem vai repreender Simão, o mágico, e não João. E, em Atos, capítulo 9, Pedro ressuscita Dorcas, o Tabita. Em Atos, capítulo 10, Pedro é chamado para pregar para Cornélio, o primeiro gentil a se converter na história do cristianismo, puramente gentil, e a toda a sua família. E em Atos 11, Pedro dá esse testemunho para os demais apóstolos e presbíteros da igreja. Então, Pedro ele está sempre nessa liderança. Em Atos 12, Tiago é morto, o irmão de João, e Pedro é preso. E a igreja intercede, ele é liberto,
e parte para outras regiões para pregar o evangelho. Em Atos 13 já começa com Paulo em Antioquia da Síria, 14 e 15, Pedro reaparece aqui na história em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, e é ele quem faz a abertura deste concílio. Então, não adianta tentar ofuscar a pessoa de Pedro, porque a Igreja Católica lhe dá a primazia de Papa. Não é essa a questão para nós. Não podemos reduzir Pedro a nada, porque a Escritura vai mostrar que o Evangelho de Paulo será comparado com o Evangelho de Pedro, em Gálatas capítulo 2, que é o tema da nossa lição. E quando Paulo fala nas suas cartas, ele mostra que quando a igreja é dividida em Corinto, ele diz, uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolos, outros de Cefas, Pedro e outros de Cristo. Que quando trata de apóstolo, ou Paulo dos gentios ou Pedro dos judeus. Já quando Paulo vai testemunhar do seu direito de apóstolo, ele diz, não temos nós o direito de levar uma esposa como Cefas, ou seja, como Pedro. É a referência de Paulo, é Pedro, o principal dos apóstolos, né? Ele está sempre nessa vanguarda. A gente percebe isso à luz das Escrituras. E não podemos atribuir uma voz por conta de tradição de outra religião ou reduzir Pedro, porque a Escritura é quem está apresentando Pedro aqui em primeiro lugar. Embora alguém vá dizer quem tomou a decisão final não foi Pedro, foi Tiago. Não. Tiago participa do mesmo concílio, assim como Paulo e os presbíteros. E a palavra final é dele, não significa que era a voz maior, mas que fazia parte de um conjunto de autoridades da igreja primitiva, do mesmo corpo. Não estou colocando Pedro aqui acima dos demais, mas estudando o destaque que Cristo lhe deu e os autores do Novo Testamento. Então, Pedro é o primeiro a falar. Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios há muito tempo, ou seja, cerca de 12 ou 15 anos que ele pregou para Cornélio, ou desde a fundação da igreja, né? Há muito tempo ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E o testemunho é que Deus concedeu o Espírito Santo à casa de Cornélio, como concedeu aos apóstolos. Aí Pedro vai falar do versículo 7, né, até o versículo de número 11. E toda a multidão silenciou, versículo 12, passando a ouvir Barnabé e a Paulo. Então, agora é a vez de Barnabé e Paulo. E Paulo começa a falar e vai lembrar aqui, inclusive interpretar uma profecia de Amós. Ele vai citar a voz de Pedro como base também. Veja o que Paulo vai dizer. Paulo vai pegar, fundamentar a sua fala em cima de Pedro. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, aí chegou a vez de Tiago, né? Versículo 13. Atentai nas minhas palavras, pois Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios. Tiago, na realidade, é quem está se fundamentando na voz de Pedro, né? Aqui. E quando eles terminam, diz assim, aí Tiago termina, citou Pedro, citou o texto de Amós, versículo 19. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Aqui Tiago diz, não deve perturbar. E qual era o tipo de perturbação? É que os gentios precisam guardar a lei de Moisés. Mas veja o que diz o versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas,
onde é lido todos os sábados. Ou seja, Moisés tem em cada cidade. Moisés aqui é o Pentateuco, que está sendo lido e ensinado todos os sábados pelos judeus, mas os gentios não têm essa instrução, então não precisa exigir nada dos gentios. Aí o versículo 22 dá o checkmate. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, eles prepararam aqui este documento e enviaram com as saudações, assinado pelos apóstolos, presbíteros, os anciãos e toda a aprovação da comunidade. Verdade e prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado. Ou seja, você crê em Cristo e passa a segui-lo, servi-lo. E essa relação se dá por meio da fé. Ela não se dá por meio de regras, de observação, de rituais. Não. Não é um conjunto de regras e ritos. A pessoa só é chamada ao batismo depois que crê e é salvo. Ele não se batiza para ser salvo. Quem crer e for batizado. Mas quem não crer será condenado. Não é quem não for batizado, é quem não crer. Porque tudo parte do crer. Então, o seguir a Cristo é um ato de fé que se dá numa relação do favor imerecido de Deus, que é a graça salvadora, que atinge o coração humano, o Espírito Santo regenera, passa a viver nele, e ele passa a viver do Espírito e pelo Espírito para não cumprir as obras da carne. E não praticando regras e ritos. Essas coisas são secundárias no cristianismo. O primário é a fé. O ponto de partida do cristianismo é a fé. E Paulo, ele mostra isso na carta aos Gálatas, quando ele elimina qualquer possibilidade de alguém exigir práticas da lei antes da fé. E nem depois da fé exigir alguma prática, porque o Abraão, ele foi justificado pela fé antes da lei. Ele foi salvo pela fé. Ele passou a viver as promessas pela fé e não pelas regras, pelos cumprimentos de ritos, guarda de sábados, de dias sagrados, nada disso. O cristianismo é a religião da liberdade, é a religião do Espírito, pelo Espírito, e não da lei, de regras e ritos. Então, muitas vezes o cristianismo ele é engessado, com regras, com obrigações, com princípios, com uma sobrecarga tão grande que as pessoas andam pesadas e encurvadas por conta da tradição religiosa. Nós precisamos saber que a salvação do ser humano não depende dessas regras e que regras humanas não têm poder contra a sensualidade, contra a natureza pecaminosa. Isso está escrito em Colossenses 2. Por isso que Cristo rasgou toda a cédula contrária que estava contra nós e nos libertou de toda a maldição da lei. É só pelo ato de crer e seguir a Cristo. Agora, no processo de aprendizado, vamos aprendendo os princípios e valores da fé cristã, da ética cristã. Mas não precisamos obedecer rituais para sermos salvos. Por exemplo, não existe nenhum lugar escrito na Bíblia que você precise ir para uma igreja, chegar lá, dobrar os joelhos antes de iniciar o culto. Isso é uma tradição que recebemos e a respeitamos e vivenciamos, faz parte do nosso costume. Mas isso não é obrigação para ser salvo, nem para ser santo, nem para ser justificado. Não estou dizendo que o cristão não deve orar, eu estou dizendo que essas práticas de chegar numa igreja, dobrar o joelho, são tradições. Não existe nenhuma regra exigindo que quando você entrar na igreja você tem que dobrar os joelhos. Isso aqui é a liturgia de um culto, de uma tradição.
Por isso tem igreja que não tem essa prática. Não temos em nenhum lugar exigindo que você tem que ter um inário chamado harpa cristã, cantor cristão, inário cristão, como cada igreja tem o seu inário, no seu campo litúrgico, que esses são os hinos sagrados, esses não são. Não, não existe isso. Isso aí faz parte da tradição humana. Nós temos a nossa liturgia, nós temos o nosso culto, temos as nossas tradições. E a forma de batizar também, uns batizam empurrando a cabeça da pessoa para baixo, outros pegam, colocam por trás do pescoço e deitam a pessoa. Não existe uma forma única, existe uma fórmula, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a forma não. Então, regras e ritos que tem que ser assim para estar salvo, não é com o cristianismo, é com as religiões, com as tradições. E não podemos pegar as nossas tradições, os nossos ritos, as nossas regras religiosas e impor como se fosse o Evangelho. Porque o Evangelho é um chamado de fé, graça e obediência. A Cristo, tudo pela fé. A nossa introdução nos diz, por isso que a carta aos Gálatas é a declaração de liberdade do cristianismo, é a proclamação da liberdade do cristianismo. Foi uma das cartas mais importantes para Martinho Lutero. Talvez ele tenha usado mais a carta aos Gálatas do que a carta aos Romanos, que a carta aos Romanos ele teve a compreensão do que era a essência do Evangelho, mas a carta que fundamentou o pensamento de Lutero contra o legalismo religioso da sua época foi a carta aos Gálatas, que ele chamava de Minha Catarina, que era o nome da esposa dele, a sua grande paixão. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Verdade. A igreja ela surgiu dentro de Jerusalém com 120 judeus. Ela foi inaugurada. Logo, toda a sua base era judaica. Eles se reuniam no estilo sinagogal, da sinagoga. Os primeiros cristãos tinham sinagogas. A gente lê isso na carta de Tiago. A gente percebe que muitas coisas da ética judaica estavam presentes. Só que aquilo que fazia parte da tradição judaica, de um campo literal, físico, como sacrifícios, rituais, isso foi transformado em campos foi agora levado para o campo da simbólica, da espiritualidade. Por exemplo, antes pegava um animal e levava até o altar do templo para ser sacrificado. Agora rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Você pegava ofertas e levava para oferecer oferta de incenso suave para Deus. Agora, uma oferta missionária é como uma oferta de incenso suave às narinas de Deus. Paulo diz na carta aos Filipenses. Agora, Tiago diz, alimpai-vos as mãos pecadores. Viu o ritual de purificação das mãos, que era literal, ele fala no sentido espiritual, que é o mesmo que limpar o coração para se aproximar de Deus. Então, a ética judaica, ela é muito forte e deixa um espelho para o cristianismo. Visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica, então essa igreja ela tem raízes dentro do judaísmo, inegável. Agora ela não é mais o judaísmo, ela precisa romper e seguir com a sua identidade, porque ela é de Cristo, ela é do Messias, ela não está mais limitada a uma cidade que é Jerusalém, não está mais limitada a um país, não está mais limitada a um templo físico, porque ela própria se tornou o templo de Deus. Vós sois o templo do Deus vivo e Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. A igreja tem toda uma estrutura que está conectada à dimensão da vida no Espírito. A igreja é o povo do Espírito. O Espírito que clama Abba Pai está no coração da igreja. E esses pontos de interseção entre a tradição judaica, os valores, levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça.
Essa ligação inicial da igreja primitiva, ligada direto ao judaísmo, levou alguns a pensarem que o cristianismo era apenas um judaísmo com o Messias, mas não é verdade. Não é verdade. O povo da nova aliança é diferente. A dimensão da nova aliança é a dimensão que viveu Abraão somente pela fé. Então, nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra os limites entre o judaísmo e o cristianismo. Ali foi um conflito acirrado em Jerusalém, envolvendo apóstolos e os grupos sectários judaizantes. E principalmente Paulo tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes que não queriam compreender o que era o evangelho. Aceitar que a vida agora era pela fé. Isso era tão forte que até Pedro deixou ser levado pela hipocrisia e dissimulação, a ponto de querer exigir dos gentios que agissem como judeus para serem salvos. Mas Paulo não se negou a repreendê-lo na face diante de todos, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez para Jerusalém. Essa expressão de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Quando foi que aconteceu essa segunda ida de Paulo a Jerusalém? Paulo morava em Jerusalém, vivia em Jerusalém, mas no dia que ele saiu para prender os cristãos como um judeu fariseu, legalista, fundamentalista, extremamente zeloso da tradição dos pais, nos portões de Damasco, ele foi encontrado pelo Senhor por volta do meio-dia, que o cercou com uma luz extraordinária e o derrubou e o cegou. E ele se rendeu, dizendo: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E rendido dentro da cidade de Damasco, lá na Síria, Paulo foi aceito na comunidade cristã de Damasco, foi batizado, perdeu as escamas dos olhos e se tornou um missionário. Então, ele vai dizer que 14 anos depois ele subiu a Jerusalém. Em que situação? Esses 14 anos é após a conversão dele, lá em Damasco. Esses 14 anos é antes da primeira viagem missionária, que dá em Atos capítulo 13, Antioquia da Síria. Esses 14 anos é antes do Concílio de Jerusalém, que é em Atos capítulo 15. E isso se dá quando você pode acompanhar comigo essas referências agora, aqui desse lado, aqui nessa parte vermelha, que eu vou te mostrar cada detalhe agora desse momento, que, primeiro, a conversão de Paulo na Síria, porque Damasco fica na região da Síria, a capital da Síria. Lá em Damasco, Paulo ele será batizado e incluído na comunidade cristã, número 1. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você acompanha agora comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 18 e 19. Diz assim: Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, falando de Paulo. Ele nos mostra que, aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, você pode acompanhar comigo, que ele
Saindo de Damasco, a região de Damasco, a parte leste de Damasco, descendo, passa pela Palestina, que é o leste da Palestina, do Vale do Jordão, a parte leste. Aquela região toda era a região nabateia. E a região nabateia era um reino árabe, o domínio dos árabes. Então, toda aquela região no sudeste da Síria se tornou o Império Árabe. Então, Paulo vai dizer assim, capítulo 1, versículo 17 de Gálatas: nem subi a Jerusalém. Eu vou ler 16 e 17 para ficar mais claro. Revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Veja que Paulo ele vai para regiões da Arábia e volta outra vez para Damasco. Ele passou um certo período de tempo nas regiões da Arábia. Muitos entendem que foi período de meditação, de revisão dos textos do Antigo Testamento, da compreensão agora das revelações do Messias no Antigo Testamento. E aí Paulo vai dizer que Moisés bebeu da água da rocha, que era Cristo, todos, que a rocha os seguia. Ele vai fazer novas interpretações do Antigo Testamento. Ele vai compreender o que é a graça, o Evangelho, e o que é a lei, aplicando numa alegoria em cima de Agar e de Sara e os meninos Ismael e Isaac. Isso na carta aos Gálatas, capítulo 4. Ele volta das regiões da Arábia, retorna a Damasco, e o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 20, diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele pregava onde? Em Damasco. E haverá uma perseguição contra Paulo tamanha dentro de Damasco, que os irmãos vão removê-los de lá dentro de um cesto. O versículo 25 diz: mas os discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha, a muralha de Damasco. Na segunda carta aos Coríntios, ele faz referência a esse episódio, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, como ele desceu dessa muralha dentro de um cesto, no período do rei Aretas. E quando ele sai de lá, ele vai para onde? Pela primeira vez, depois de convertido, ele vai para Jerusalém. Aqui em Atos 9, 26 está escrito: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quer dizer, já tem cerca de uns 4 anos que Paulo é crente, ou 5, e ninguém sabe em Jerusalém, e há um temor com a sua chegada. E ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz assim: descendo 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Aquele que estava nas regiões da Arábia foi para Damasco, passado 3 anos, ele desceu para Jerusalém, avistar-se com Cefas, com Pedro. Veja com quem? Primeiro Cefas, né? E permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ele ficou cerca de 15 dias em Jerusalém nessa primeira ida. Saindo dali, ele foi para Tarso da Cilícia. Os judeus queriam matá-lo dentro de Jerusalém. Os helenistas estavam projetando tirar a vida de Paulo. E ele teve que sair de lá com urgência. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 30, diz assim: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, porque o versículo 29 e o 30, né, em Atos, capítulo 9, vai dizer que havia uma conspiração para tirar a vida de Paulo em Jerusalém. Ele é enviado agora para Tarso, para onde ele
tinha nascido. Por isso que o nome dele é Paulo de Tarso, Tarso da Cilícia. Então, Paulo, ele agora está em Tarso da Cilícia, Gálatas, capítulo 1, versículo 21, diz assim: Depois de Jerusalém, né? Gálatas 1 e 21, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ele pegou o navio em Cesareia foi até a região da Síria, troca de navio no porto e vai então para Cilícia, que é Tarso da Cilícia, conforme informa o livro de Atos dos Apóstolos, Tarso da Cilícia. Então ele foi para Tarso. Ficando lá em Tarso, se você contar agora a conversão de Paulo, esses 3 anos dá 4, com cerca de 8 anos na região de Tarso, ele vai ficar um ministério que não sabemos nada sobre esse ministério lá, não há nenhum registro histórico, nenhuma fonte nas tradições antigas dos pais da igreja. De 8 anos, no mínimo, Paulo ficou na região de Tarso. O evangelho cresce, se expande, chega em Antioquia da Síria e Atos capítulo 11, versículo 25, nos diz que Barnabé foi ajudar os cristãos em Antioquia da Síria, que estavam se convertendo, e ele precisou de ajuda no discipulado. O versículo 25 diz: E partiu Barnabé para Tarso, que fica próximo à Cilícia da Síria. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Então, Paulo foi para Antioquia, 25 e 26, a primeira parte do 26. Antioquia da Síria. Estando ali em Antioquia da Síria, se você juntar os 3, 4 anos da conversão dele, mais a descida para Jerusalém de 15 dias, mais o ministério em Tarso, e o retorno para Antioquia da Síria, 1 ano de pregação lá. Então, você tem aí cerca de 14 anos perfeitamente. Ali em Antioquia da Síria, ele vai receber uma profecia que vai haver uma grande fome, uma revelação, que é uma profecia, é uma revelação de Deus, feita por Ágabo. Então, ele decide ir a Jerusalém. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, Paulo diz aqui na carta aos Gálatas, capítulo 2, 14 anos subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Então, bate com Atos, capítulo 11, 27, 28. Essa é a segunda ida dele. E ele diz que levou também Tito, subir em obediência a uma revelação. A revelação é a profecia de Ágabo. E depois ele vai fazer missões em Antioquia da Síria, a partir de Atos 13 em diante, que ele vai começar as missões. Então, esse segundo momento aqui, segunda ida a Jerusalém, diz respeito a esses 14 anos, a essa ida antes do Concílio de Jerusalém, antes da Carta aos Gálatas e antes 14 anos após a conversão e antes do Concílio de Jerusalém. O objetivo da reunião não foi um concílio, nem um sínodo. Por que não foi um concílio nem um sínodo? O concílio é uma reunião de autoridades, veja aqui abaixo. É uma reunião de autoridades eclesiásticas para discutir e deliberar sobre temas como doutrina, fé, costumes e questões pastorais. Esse não foi o foco dessa visita.
foi o socorro dos irmãos que estavam passando fome. Não foi um sínodo, que é uma assembleia eclesiástica. A palavra sínodo é do grego sim, unir, e rodós, que é caminho, unir ao caminho. É uma assembleia eclesiástica de eclesiásticos e leigos, aqueles que não têm formação teológica, que se reúnem para caminhar juntos, e aí a palavra sínodos, unir-se no caminho, e deliberar sobre temas do interesse da igreja. Ele foi movido por uma revelação, que foi a profecia de Ágabo. Essa é a interpretação mais tradicional e comum, que se identifica com esse tema, e foi levar donativos para os pobres, conforme Atos, capítulo 11, 27 a 30. Essa é a segunda ida de Paulo. Mas ele levou Tito também. E Tito era grego, não era circuncidado. E o texto diz: 14 anos subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, que é judeu, levando também a Tito, que era grego. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Tito era grego e ele não foi constrangido a circuncidar-se por Paulo. Embora os judaizantes exigissem, Paulo não cedeu nem por uma hora. Por que ele não cedeu nem por uma hora? Porque se Paulo cedesse e dissesse, tá bom, vamos circuncidar, e depois se arrependesse, não circuncida, ele teria comprometido o evangelho da fé que ele pregou lá na Síria, lá na Cilícia, lá em Antioquia, lá na Galácia. Ninguém ia acreditar no que Paulo pregou, não tinha sustentação, não tinha valor o evangelho da fé. Era preciso rituais, era preciso regras. Então Paulo disse que não cedeu nem por uma hora, para não acontecer dele não ter corrido em vão, não ter trabalhado inutilmente. Veja, ele diz que ele estava com essa preocupação. Veja, versículos 4 e 5 de Gálatas 2. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, ou seja, nos levar para a lei, a servidão, a escravidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Não cedeu nem por uma hora para que a verdade do evangelho não fosse comprometida. Alguns pareciam ser pessoas influentes que estavam exigindo. Paulo disse: nada me comunicaram, nada tinha para acrescentar ao meu evangelho. Não cedeu, não se rebaixou a ninguém, porque ele estava convicto que a salvação é pela fé, que a pessoa recebe o Espírito e não pelas obras da lei. Gálatas capítulo 3. É isso que ele nos ensina. Então, Paulo, ele não circuncidou a Tito de maneira alguma. Mas esse mesmo Paulo circuncidou Timóteo. E aí, entrou em contradição? Que contraste é esse aí, Paulo? Não aceitou circuncidar Tito e circuncidou Timóteo. Caiu no legalismo? Não. Veja só. Timóteo era judeu, o pai era grego, a mãe era judia, ele não era circuncidado. E Paulo foi circuncidou ele. Atos 16 e 3. Paulo circuncidou Timóteo para ser salvo? Não. Paulo circuncidou Timóteo para ter acesso à sinagoga para pregar o evangelho da salvação. Paulo não circuncida Timóteo para cumprir a lei de Moisés. Ele circuncida por uma questão cultural para poder entrar. Ninguém entrava na sinagoga, um homem, sem fazer o ritual de purificação no mikvah, que tem o bo, que é o poço, e o mikveh, que é o tanque de purificação com 7 degraus, que tirava a roupa. Iam ver que Timóteo não era circuncidado, seria espancado Paulo e Timóteo expulso da sinagoga. Não tinha direito à fala, pregar o evangelho, compartilhar a revelação messiânica.
Então, Paulo, por uma questão cultural, ele vai circuncidar Timóteo, porque ele diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Olha a grandeza de Paulo. Quando a exigência é para ser salvo, Paulo não faz, porque a graça é bastante, a fé é suficiente. Quando é por uma questão cultural, Paulo faz, porque não é para salvação, é para que os outros sejam salvos. Capítulo 9, versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Veja a capacidade de Paulo de compreensão, de definição de evangelho e cultura, costumes e doutrina. Isso fica claro no pensamento paulino, a capacidade de mostrar a diferença do evangelho das tradições. É por isso que ele circuncida Timóteo, para salvar os judeus. Já Tito, ele não circuncida, porque estão exigindo circuncisão para a salvação. A grandeza da mensagem de Paulo da liberdade é essa. E nós precisamos compreender isso para não pensar que alguma coisa que fazemos nos garante a salvação. Mas faz porque é salvo. Como somos salvos, a gente circuncida. Veja só que grandeza. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Paulo ficou espantado e ele mostra esse espanto de maneira extraordinária. Ele diz aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, você pode acompanhar comigo, capítulo 1, quando Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra passando depressa é o verbo metatitester, metatitester. E esse verbo aqui, que significa desertar, sair, abandonar o exército, se tornar rebelde, se tornar contra, virar a casaca, vestir as vestes do outro, despir-se das suas roupas do seu exército e vestir do outro, se tornar inimigo daquele que você fazia parte. Esse verbo é muito importante que Paulo pegou para dizer aqui que eles desertaram da fé tão depressa. No capítulo 3, Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem enfeitiçou vocês, ó Gálatas? Eles estavam enfeitiçados. Isso espantava o apóstolo, porque eles se deixaram mover daquela verdade essencial que Paulo pregou pela fé, para aceitar essa proposta nova de outro evangelho, o evangelho judaizante, o qual não é o evangelho de Cristo, era uma prisão. Isso espantou o apóstolo Paulo. Agora, quem eram esses judaizantes? Paulo deixa claro, falsos irmãos, versículo 4, de Gálatas 2 e 4. Ele diz, e por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entrar a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Esses Gálatas eram pregadores do falso evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos 17, aliás, 7 a 9, mostra que eles são pregadores de outro evangelho, evangelho anátema, maldito. Veja, Paulo diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Esse evangelho que estão pregando vai além. O evangelho era do Espírito, é o evangelho da fé. Esse além, é o evangelho das regras, da lei. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema, maldito. Então eram pregadores de um falso evangelho que exigia a prisão e não a liberdade. Porque Paulo diz que este evangelho é um jugo, capítulo 5 da carta aos Gálatas, veja comigo, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse outro evangelho era um jugo de escravidão. E Paulo está dizendo para não se submeter a ele. Esses falsos pregadores estavam desautorizados por Jerusalém, estavam pregando por conta própria. Eles não tinham uma fonte de referência para a sua pregação. Eles não tinham conexão com a autoridade de Jerusalém. Capítulo 15, versículo 24 de Atos diz assim: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Veja a situação dos Gálatas, dos cristãos da Síria, da Ásia Menor, que estavam vivendo desespero por conta daqueles que saíram sem autorização, tentando judaizar. Isso não era ensino apostólico, pois Pedro já tinha recebido a revelação para matar e comer tudo que a lei proibia, que apontava para os gentios, agora mata e come. Agora todos têm acesso e podem comer qualquer comida. Acabou a barreira. O clima da pressão, da tensão entre eles, a pressão dos judaizantes. O capítulo 2 da carta aos Gálatas deixa claro que foi uma pressão terrível, versículo 3 em diante. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Havia um constrangimento ali. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Eles queriam levar para as regras da servidão da lei, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O versículo 9, Paulo diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia me dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, estenderam as mãos direitas sobre Paulo e Barnabé, os abençoaram e confirmaram que eles deveriam ir para os gentios, que eles iriam ficar pregando aos judeus. E aqueles falsos irmãos que haviam se infiltrado naquela reunião perderam, porque o clima foi tenso, mas os apóstolos confirmaram com a mão direita, orando sobre Paulo, confirmando que aquele evangelho não tinha nada a acrescentar. Veja só, a carta aos Gálatas, ele diz que quando compararam o evangelho que Paulo estava pregando com o evangelho de Pedro, não tinha nada a acrescentar. Olha que coisa linda. Versículos 7, Gálatas 2, 7, 8 e 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me
me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fossem para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei para fazer. Veja como é lindo, porque Paulo diz que ele recebeu a aprovação dos apóstolos. Logo, os judaizantes foram envergonhados diante da atitude dos apóstolos que o apoiaram 14 anos depois da sua conversão. Que coisa linda, né? A tendência judaizante hoje, tem judaizantes hoje? Dá uma olhada nessa foto aí. São cristãos, são evangélicos. Ele está com um chale de oração judaico, um chofá na mão e um quipá na cabeça. Ele é o solideu. Veja só. O que isso tem a ver com o cristianismo? Nada. O que isso tem a ver com a bênção cristã? Nada. O que isso tem a ver com os gentios? Nada. O que isso tem a ver com os judeus? Tudo. Então vamos lá. O mesmo evangelho. Paulo deixa claro que o evangelho que ele prega e o de Pedro é o mesmo evangelho. Pedro, ele recebeu a autoridade para pregar para os da circuncisão os judeus. Isso não quer dizer que Pedro estava proibido a pregar os gentios. Pelo contrário, Pedro é que abriu a porta da pregação para os gentios, em Atos 10. E depois foi testemunhado do Concílio de Jerusalém, Paulo está presente em Atos 15, que o Senhor usou ele para abrir a porta para os gentios. Quando disse, mate e come, não chama de impuro, que eu já purifiquei. Então, mas a missão de Pedro, o seu foco principal são os judeus. Paulo também, ele é apóstolo dos gentios, mas ele começa pelos judeus, sempre. E isso fica claro, veja, capítulo 2, versículo 6 de Gálatas até o 7, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me parecesse alguma coisa, nada me acrescentaram, nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, me fora confiado, evangelho da incircuncisão significa evangelho para os gentios. O termo circuncisão aqui é metonímia de gentil. É uma figura de linguagem. E como a Pedro, o da circuncisão, ou seja, para os judeus. Então, existe aqui missões distintas. O mesmo evangelho, mas com missões diferentes. Um para os judeus, outro para os gentios. Cefas e Paulo. O perigo da doutrina judaizante. Primeiro, ela ameaça a liberdade cristã. O cristianismo é o evangelho da liberdade. A carta aos Gálatas, ela nos mostra que a vida cristã, ela não depende da lei. Veja só. Paulo diz no capítulo 2, versículo 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aí ele diz assim, versículo 20 de Gálatas 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça for mediante a lei,
a graça de Cristo é anulada e Cristo morreu em vão. Mas se é pela fé, é estabelecida a própria lei, porque a lei anunciava esse evangelho pela fé e não pelas obras da lei. Então, Paulo mostra que essa relação de viver em Cristo agora é pela fé exclusivamente. E qualquer coisa que exija uma servidão da lei é levar a pessoa à escravidão. Veja o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, torna inútil o ato da fé. A graça salvadora será anulada se a pessoa se deixar circuncidar. É o que Paulo está dizendo, não sou eu, né? É muito simples e direto isso aqui. Cristo de nada aproveitará. Não existe salvação se alguém decidir seguir os padrões da lei como obras. Então, a judaização da fé, levar a cumprir rito judaico, fazer isso, fazer aquilo, circuncidar, é anular o serviço de Cristo. Por quê? Está escrito aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, é necessário perceber que o cristianismo é a obra do Espírito, é pela fé, é pela graça. Veja, e tentar voltar para as práticas judaicas, cumprir rituais para ser salvo, fazer isso ou aquilo para ser salvo, é colocar o cristianismo, transformar o cristianismo numa seita judaica. É isso que o autor está dizendo aqui, porque é perigoso seguir as doutrinas judaizantes. Veja só, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, esse termo dos judaizantes, é, que Paulo já denunciou os falsos irmãos e compromete a liberdade cristã, ele ameaça, né, como diz aqui. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro, ameaça à liberdade cristã. Segundo, e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Veja o que Paulo diz em Gálatas 3, de 6 a 10. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem é que consegue praticar a lei? Se tropeçar num, já está amaldiçoado. Então, todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Que Cristo veio para libertar os que estavam debaixo da lei. Ele veio no tempo certo para promover esse resgate, essa libertação, apenas pela fé. As práticas judaizantes atuais. Guarda do sábado, kashrut, que é a lei dietética, liturgia sinagogal, tocar o chofar, usar o talite,
usar o quipá na cabeça, pegar mezuzá e colocar na porta, em todo lugar, como se isso fosse amuletos para trazer bênção judaica, colocar os candelabros como. Não é pecado alguém ter um candelabro de 7 hastes na sua casa, ou uma réplica da Arca da Aliança, apenas como um objeto de enfeite. Agora, usar isso como amuleto, instrumento de bênção, de graça, de mediação dos favores divinos, não, não, não. Isso é judaizar a fé cristã. Isso é contrário à tradição cristã. E é justamente isso que o autor está falando aqui. As práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado. A observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia na sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito com chifre de carneiro, o uso do talit, o manto ou chale, usado para orações, e o uso do kippá, o solideu, que judeus religiosos usam sobre a cabeça, pegar os elementos da tradição judaica como se isso garantisse bênção sobre o cristianismo. Isso está ligado à tradição religiosa, da cultura identitária dos judeus. Não existe nenhum pecado o judeu ter tudo isso e usar isso. Agora, no momento que um judeu se converte e disser que tem que usar isso para ser salvo, aí sim, isso é pecado, isso é errado, isso não é evangelho. Agora, ele crendo no Messias, que a sua salvação é pela fé e quer guardar esses costumes, um judeu messiânico, para preservar sua identidade cultural, não há nenhum problema em relação a isso. Os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles, e tem amparo neotestamentário. Porque Paulo diz: se alguém chamado estando circuncidado, sendo judeu, fique circuncidado. 1 Coríntios 7,18, parte A. Ou seja, na conversão a Cristo, o judeu ele não precisa mudar sua tradição e cultura, ele não perde a sua identidade cultural, ele aceitou apenas o Messias. É isso que acontece, o cristianismo cabe em qualquer lugar, gente, sem ter que alterar a cultura, a menos que essa cultura seja maligna e cheia de rituais satânicos, mas, a não ser, ele tem todo o direito de preservar sua tradição. Agora, da hora que disser que essa tradição é necessária para salvar, isso se torna herético. Os não-judeus não há necessidade de judaizar o cristianismo. O cristianismo não tem obrigação nenhuma. Veja só, da mesma forma, alguém chamado estando incircuncidado não se circuncide, não volta para o judaísmo. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia tentar imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação que foi chamado, fica no teu lugar, na tua cultura. Não precisa pegar tradição cultural de religião nenhuma para ajustar o cristianismo, que não serve, não cabe, não adianta, é perca de tempo e se torna herético, antibíblico. Você está contrariando a Bíblia se estiver com prática judaica. Crente usando kippá toda hora, buscando, tocando chofar da igreja, usando chale para fazer oração. Tem nada a ver com o cristianismo isso. Nada a ver. Isso é cultura judaica, tem a ver com os messiânicos. E é por isso que Paulo nos mostra essa distinção entre judeus e cristãos. Cristianismo não é judaísmo, e judaísmo não é cristianismo. São coisas distintas. O evangelho será sempre distinto. O resultado da reunião de Paulo em Jerusalém foi desfavorável aos judaizantes, porque os apóstolos deram as destras a Paulo, Pedro, Tiago e João. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava um engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. E essa lição ela vem para libertar a consciência de muitos cristãos no nosso meio,
querem legalizar a fé, o cristianismo, e impor a tradição da nossa denominação, costumes, como se fosse o evangelho, como se fosse instrumentos para salvar alguém. Não, e a palavra obediência? A obediência ao evangelho, né? E a pessoa que foi batizada para cumprir as regras da igreja? Não, ninguém é batizado para cumprir regras de denominação. É batizado para cumprir o evangelho. Se batiza para Cristo. Se tu creres de todo o coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, é isso que Filipe diz para o eunuco: você crê que ele é o Cristo? Todo, então seja batizado. Não é? Você está disposto a obedecer do costumes de denominações para ser salvo, não. Isto é antibíblico, anti-evangelho. Nós precisamos voltar ao evangelho genuíno e verdadeiro, sem medo de confrontar tradições impostas por culturas, que não é o tempo que vai validar tradições humanas. O evangelho tem que estar acima de tudo, de todos, em todos os lugares. Que Deus nos abençoe. Veja só. Então, esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos da história. Eu não estou aqui promovendo rebelião, rebeldia, não. De forma alguma, Deus me guarde e me cubra com seu sangue, Senhor Jesus. Não é esse o meu intento. É mostrar que não podemos fazer de tradições o evangelho, de cultura humana o evangelho. O evangelho promove uma boa cultura, mas o evangelho será evangelho, a cultura será cultura. Então, na hora que a cultura foi imposta como meio de salvação, isso já não é evangelho, é heresia. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.